Olá amigos colecionadores, aqui é o Ricardo Sócio e hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de itens relacionados à trilogia De Volta para o Futuro. Não é muita coisa, mas tem alguns itens interessantes, principalmente um livro bastante bacana que eu vou mostrar logo em seguida. Como não podia deixar de ser, eu vou começar pelo recém-lançado Blu-ray da trilogia. Essa edição que eu adquiri é a edição britânica e eu sei que a maioria dos colecionadores que comprou De Volta para o Futuro em Blu-ray comprou justamente a edição britânica. No entanto, eu optei por não adquirir a lata, eu comprei apenas o Digipack. É que da lata, os itens que vem na lata, o que eu achei mais bacana foi a foto lenticular, né? Mas o preço, 20 libras a mais do que essa edição, quer dizer, ou seja, a edição da lata custa aproximadamente R$50 a mais do que a edição em Digipack, e se fosse taxado chegaria a quase R$100 a mais, eu acabei achando que não valia a pena. Mas a edição da lata é bacana e quem comprou fez muito bem. A edição que definitivamente não dava para comprar é a edição nacional brasileira, né? Porque De Volta para o Futuro é o filme mais esperado, era o lançamento mais aguardado da Universal, né? E acabaram soltando em um HD case triplo, sem luva, sem nada, e por um preço de mais de R$150, quer dizer, um preço absurdo para uma edição tão simplória, né? Então eu optei por adquirir a edição britânica. Ela veio liberada pela Receita Federal sem cobrança de tributo e, portanto, o preço final já com frete ficou em torno de R$76. Um preço que eu considero muito justo por 3 filmes nesse tipo de apresentação que a gente vai ver a partir de agora. Bom, antes de mostrar os itens que vem dentro, eu quero antecipar que, por ser edição britânica, ela tem legendas em português de Portugal. E como eu sei que muita gente tem ressalva com relação ao português lusitano, eu vou deixar o tempo todo aqui embaixo as legendas filmadas diretamente da tela, para quem não comprou e tem medo da edição britânica poder ter uma noção de como é o português legendado nesses filmes. Agora sim, vamos à apresentação. Aqui é a luva. A impressão bem bacana, né? Metalizada. Aqui é a lombada do Digipack, está lá dentro. Verso, também metalizado. A lombada da luva é toda metalizada, né? Vamos tirar aqui o Digipack. Também tem uma impressão de muito boa qualidade. Não tem muito o que ficar dizendo, né? As imagens falam por si. Aqui na aba vem um folder que traz a descrição do conteúdo dos discos, inclusive os extras. As mídias, cada uma delas é impressa com o Michael J. Fox caracterizado como o personagem Marty McFly em cada um dos 3 filmes, né? Bem diferente daquela mídia horrorosa da edição americana, em que só se vê o fundo metalizado do disco, com o logotipo Back to the Future silcado num azul celeste horrível. A mídia britânica é bem mais bonita, né? E ela completa o desenho do fundo, porque tem arte interna no Digipack. Mas o desenho da arte interna é o mesmo das mídias. Vamos tirar aqui para dar uma olhada. Olha lá. Muito bem acabado, né? O diretor Robert Zemeckis, que dirigiu De Volta para o Futuro, depois ele fez Uma Cilada para Roger Rabbit, ele fez Forrest Gump, ele fez O Náufrago. Mas depois ele enveredou por um lado de fazer umas animações de computador, eu acho que com captura de movimento. Que, sei lá, né? Parece que ele meio que afundou um pouco a carreira com as escolhas que ele fez aí. Sumiu o Zemeckis. Outro dia eu ouvi o boato de que ele iria fazer a sequência de Uma Cilada para Roger Rabbit, mas pelo menos na data de hoje no IMDb não fala nada sobre a produção dessa sequência. O Michael J. Fox se afastou das telas, né? Por causa do mal de Parkinson. E a Lea Thompson, desde os anos 80 que eu não ouço mais falar dela.
Em seguida eu vou mostrar o conteúdo da edição, mas quem já tem pode pular para adiante, onde eu vou mostrar o livro da trilogia. Com relação aos extras, tem bastante coisa nessa edição, mas muito do material é requentado, ou seja, aqueles documentários de making of que já existiam nas edições em DVD estão presentes na edição em Blu-ray. Existem novos documentários em alta definição, mas o conteúdo desses documentários é muito semelhante aos já existentes, ou seja, não há muita informação nova. Existem também comentários em áudio, com o diretor Robert Zemeckis e o produtor Bob. Esses comentários em áudio já existiam também no DVD. Tem cenas deletadas que também já existiam no DVD. E um item inédito que é muito interessante é uma animação de storyboards de como seria o final originalmente planejado para De Volta para o Futuro, né, num campo de testes nuclear. Esse sim, um item inédito muito interessante. Com relação às especificações, o formato de vídeo é 1.85:1. O áudio é DTS HDMI e está muito bom. E as legendas, como eu já disse, são em português de Portugal. Com relação à qualidade da imagem, eu tenho que dizer que eu fiquei bastante desapontado. Eu estava esperando que eu veria muitos detalhes novos, uma imagem muito boa, mas claramente houve aquele velho problema do Digital Noise Reduction. Não se vê um único grão no filme todo, e junto com a granulação foi embora também os traços, né, fisionômicos, as rugas, os poros, enfim, a textura do filme, do rosto dos atores. Lamentavelmente, é mais um exemplo de caso em que o excesso de noise reduction estragou a imagem do filme. Não é aquela imagem que você olha e fala, nossa, isso é Blu-ray, né? Infelizmente, eu não sei quando eles vão aprender que o Blu-ray é para mostrar detalhes. E principalmente naqueles filmes dos anos 80, a granulação é sempre muito presente. E quando você remove essa granulação, você manda embora os detalhes do filme, né? Infelizmente, eu vou dar uma nota 6,5 para a qualidade da imagem, né? Tem alguns Blu-rays, alguns filmes que a gente vê em Blu-ray e pensa, parece que está assistindo pela primeira vez o filme, né? Com De Volta para o Futuro isso não acontece. A gente não vê uma grande diferença em relação ao que a gente já tinha visto no DVD, infelizmente. O segundo item da minha coleção de Volta para o Futuro que eu vou mostrar é esse box, que é o primeiro box em DVD lançado no Brasil. Quem já tiver também pode avançar para ver os outros itens. Esse box aqui é aquele famoso que teve aquele problema de enquadramento na transferência, né? O enquadramento dele ficou muito alto, né? Então perdeu muita parte de baixo da imagem. São 3 discos. Os extras de cada filme estão junto com o próprio filme no mesmo disco. Tem um booklet. Que traz alguma informação sobre o filme. O que é legal, né? Notas de produção. Não é um livreto de pura propaganda. Aliás, não tem propaganda. O guia de conteúdo. Muito bacana. A caixa, vocês estão vendo, tem alguns detalhes em hot stamp prateado. Enfim, apesar de ter apenas 3 discos e ter saído no Brasil um com 4, eu acho esse box mais bonito do que aqueles boxes subsequentes que saíram, né? Então eu mantive esse aqui e nunca comprei as outras edições em DVD. O terceiro item da minha coleção de Volta para o Futuro é esse livro, The Official Book of the Complete Movie Trilogy. É um livro americano, tá? Foi vendido, foi importado no Brasil e vendido em 1991. Eu comprei esse livro em 1991, que foi logo depois do lançamento do terceiro filme, né? Esse livro aqui, ele é o que eles chamam a brochura, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos de paperback. Mas a edição americana, você acha na Amazon ainda hoje a edição em capa dura, né, o que deve ser bastante interessante. E é um livro que conta em detalhes toda a produção dos 3 filmes. É bem ilustrado. Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui dentro.
A impressão é muito boa, tá? O papel é bem grosso. O Robert Zemeckis e o Bob Gale. The Making of Back to the Future, Genesis. Aqui está falando, obviamente, como surgiu a ideia, né? É muito interessante, fala da construção dos cenários. Aqui o Robert Zemeckis e o Bob Gale criando o roteiro, né? Pregando lá as etiquetinhas no quadro. Tem muita foto de produção, como vocês podem ver. Olha que barato aqui, o pessoal filmando em cima da locomotiva. Muita foto de produção mesmo. O Robert Zemeckis dirigindo no Saloon do Velho Oeste. Olha que barato isso aqui também. É um guia das viagens, né, no tempo, na trilogia. Com legenda, bem explicadinho. Tem uma parte, uma seção dedicada a cada um dos personagens, falando dos atores. Essa parte aqui é bem legal. Olha só, tá falando dos efeitos visuais, né, a composição daquela cena em que o Michael J. Fox interpreta 3 personagens ao mesmo tempo e eles interagem entre si, né? Aqui explicando como a cena foi feita, a filmagem em separado de cada um dos elementos da cena. E toda essa sequência foi feita, a gente tem que lembrar, com efeitos óticos e não com computador, né? E por incrível que pareça, De Volta para o Futuro 2 não levou o Oscar de efeitos visuais. Industrial Light and Magic, a empresa de efeitos especiais do George Lucas. Storyboards da cena do hoverboard. Parte da Lea Thompson. O Doc. Aqui é a parte que eles falam da criação da máquina do tempo, né? Como surgiu a ideia de fazer num DeLorean. Olha aqui, desenho de produção. A criação da locomotiva, né, que é inspirada no Nautilus, o submarino do Júlio Verne. Mais alguns storyboards. Olha que legal essa seção. Esse aqui é o Ken Houston, supervisor de efeitos especiais da ILM, encarregado de Volta para o Futuro, filmando a miniatura do DeLorean. Aqui embaixo a mesma coisa, só que filmando o táxi. Essa câmera é uma câmera VistaVision de mais de 50 anos, que foi adaptada em um tripé móvel, né, de controle de movimento. Passou a ser chamada de Vista Glide. Eles optaram por filmar os efeitos visuais nessa câmera tão antiga porque a área de registro dela é muito grande e isso dá uma definição excelente de imagem, né? Ideal para fotografia de efeitos visuais em que o filme vai ter que passar por várias duplicações. Aqui a parte do figurino. Figurinista, se eu não me engano, é a Joanna Johnston. Olha aqui os figurinos de 2015. Já está chegando e eu não tenho nenhuma roupa dessas ainda no guarda-roupa. Também vai acabar em 2012, né? Aqui um desenho conceitual da praça de 2015. Olha aqui a cena que foi filmada com o Eric Stoltz. Eles rodaram várias cenas com o Eric Stoltz antes de ele ser substituído pelo Michael J. Fox. Isso aqui é muito legal. É a galeria não dos pôsteres, mas dos estudos que foram feitos pelo Drew Struzan para o pôster definitivo, né? Drew Struzan, que é o artista que fez mais pôsteres nos anos 80 e talvez em toda a história do cinema. E a maioria dos filmes de sucesso dos anos 80 que a gente consiga lembrar, os pôsteres são sempre dele. ET, todos os Indiana Jones.
E aqui o índice. É um livro muito bacana, relativamente raro, talvez você consiga achar na Amazon ainda, mas eu não sei se vai ser na mão de terceiros. O quarto item da minha coleção. Isso aqui, para quem não sabe, para quem nunca viu, é um long play, um LP. É um disco, né? Com a trilha sonora original do filme. Foi lançado no Brasil nos anos 80. Aqui está o nome das faixas. O LP tinha essa coisa legal que é a capa, né? Que é grandona, então sempre era o pôster do filme na frente. Os audiófilos garantem que, se você tiver um equipamento de primeira linha, os discos de vinil proporcionam uma qualidade sonora melhor do que a do CD. Isso é porque o vinil registra o formato completo da onda sonora, né? Ele não é gravado por amostragem. Mas esses equipamentos são muito caros. Para vocês terem uma ideia, uma agulha de um equipamento de ponta chega a custar mais de R$ 1.200. O quinto item da minha coleção de Volta para o Futuro é a miniatura do DeLorean. Esse aqui é o DeLorean da UL. É um produto vendido nos Estados Unidos, mas deve ser feito na China, como tudo hoje, né? Essa miniatura é fabricada na escala de 1:24. E ele é feito de metal. A carenagem dele é de Metalcast. Vamos abrir aqui a caixinha para tirar. Ele vem nesse cenáriozinho, né? Não chega a ser um diorama, mas o detalhamento dessa miniatura é impressionante. É perfeito em todos os detalhes. Não sei se com a câmera filmando vai dar para ver, mas eu vou colocar umas fotos porque a qualidade da foto fica melhor. Ele é muito perfeito. Esse modelo que eu tenho é o do primeiro filme, mas você encontra os modelos do segundo e do terceiro filmes também. Reparem no detalhe da roda, que é muito perfeita, né? E é bem característica do DeLorean. Os detalhes da parafernália colocada na parte de trás do carro. Ele é bem pesado, porque, como eu disse, ele é todo de metal. Olha só. A câmara de plutônio, as lanternas, a placa. Ele abre as portas, estilo gaivota, né? Olha o interior. Para o tamanho dele, é um interior bastante detalhado, né? Existe um modelo em escala maior, de 1:18, fabricado pela Sunstar, e que é bem mais caro, né? Ele é bem mais detalhado, mas como ele acende as luzes, tem um que acende até os neons, o preço dele é bem mais alto. Só que, se eu não me engano, ele é de plástico, se alguém puder confirmar essa informação. E o último item da minha coleção é esse DeLorean da Hot Wheels, que eu ganhei num sorteio no JCast TV, que é o livecast do blog do JC. Eu ganhei juntamente com outro Blu-ray. E apesar de não ser o DeLorean modificado para o filme, é um DeLorean e tá valendo. Bom, pessoal, são esses os itens relacionados a De Volta para o Futuro que eu tenho na minha coleção. Eu sei que não é muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Até a próxima.